Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula no regime remoto, dando continuidade aí à nossa teoria geral dos contratos. Nós iniciamos aí na última aula a disciplina da extinção do contrato, né? Então nós já vimos aí, né, na primeira parte dessa aula as figuras do distrato, né? Vimos aí da cláusula resolutiva, né? A chamada resilição unilateral, a resilição bilateral, né? Já analisamos todos esses institutos, né? Importante todo mundo ter assistido essas aulas aí e estudado o nosso PDF, tá? Que já estão postados aí no SGA e no Canvas. Hoje a gente vai para a segunda parte da extinção do contrato, né? Ou seja, vamos analisar aqui dois institutos que são da exceção do contrato não cumprido e da resolução do contrato por onerosidade excessiva, tá, turma? Então, nosso PDF já está postado aí para vocês, né? Tanto no SGA quanto no Canvas, beleza? Já comecei aí nesse PDF, todo mundo com ele aberto aí. A gente detalha, já coloquei uma fotinha aí de uma espécie de um engenheiro, né, numa obra, né? Ele está sentado, né? E tem um céu bem nublado aí acima dele, ó, mostrando aí chuva, né? E obra com chuva não é legal. Então, para todo mundo ter o visual aí, né, do que a gente vai estudar daqui a pouco, que é a resolução do contrato por onerosidade excessiva, né, quando, né, fatos imprevisíveis, né, ou previsíveis de consequências incalculáveis atinge a execução do contrato e altera o cumprimento daquelas prestações, tornando essas prestações mais onerosas, né, para uma das partes, consequentemente desequilibrando a relação contratual, né, e gerando prejuízos, né? A gente vai ver que é possível resolver o contrato em razão disso ou, né, reajustá-lo, repactuá-lo, tá, turma? Que é um assunto que nós já trabalhamos, né, quando a gente estudou lá atrás, né? Essa aula está até gravada já para vocês, né? Já vi que muita gente assistiu, inclusive, quando a gente trabalhou lá atrás os princípios contratuais, que a gente estudou o princípio do equilíbrio do contrato, né? A chamada cláusula rebus sic stantibus, né? Que a gente já estudou, né? E aqui a gente volta novamente nesse assunto para a gente finalizar aí o tema da extinção do contrato, tá, turma? Então, muito importante isso, né? Nós estamos aqui trabalhando, né, hipóteses de resolução do contrato, né? Quando o contrato se encerra, né? Então, nós vimos na primeira parte da aula a resolução do contrato pelo distrato, né? Que é a chamada resilição bilateral, né? Ou seja, quando ali ambas as partes, né, acordam em dar fim ao contrato, beleza? Ou seja, em encerrar aquela relação contratual, né? Aqui nós estamos, né, na liberdade de contratar. Essa liberdade de contratar também envolve a liberdade de distratar, né? Ou seja, de encerrar a relação contratual, né? Vigora aqui, é importante todo mundo lembrar, o princípio da obrigatoriedade dos contratos, né? Pacta sunt servanda. Por isso que na resilição bilateral eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o consenso de ambas as partes, né? Esse distrato é um documento que vai regular o encerramento desse contrato, né? Portanto, feito de comum acordo por ambas as partes no contrato, tá, turma? Então, esse foi o primeiro instituto que a gente viu. Vimos também a resilição unilateral, né? Naqueles casos em que ela é admitida,
e aí eu citei como exemplo para vocês, né, o contrato de mandato, né, onde ali o mandatário, né, por exemplo, o advogado, né, diante de uma inadimplência, né, do seu cliente, né, ou por motivos pessoais ou alguma questão, né, que ele entenda ali que seja impeditiva da continuidade dessa relação, né, de representação, ele vai lá e notifica o seu cliente de que não mais está interessado em dar continuidade àquele contrato, né? E aí ele vai se valer da chamada resilição unilateral do contrato, beleza, pessoal? É essa que é a ideia, né? Muita atenção aí para esses dois institutos, tá? Que são muito comuns na prática, né? Vocês, como advogados, vão se deparar a todo momento com distratos, né? Ou com hipóteses de resilição unilateral, beleza? Quando vocês, autorizados pela legislação, podem romper com aquele contrato, beleza? E aí o exemplo do advogado aí é o mais comum de se ver na prática, tá, turma? Nos contratos de mandato, né? Vocês como advogados aí, né, provavelmente, futuramente, vão estar aí notificando clientes aí de que não mais estão interessados em continuar com a relação contratual, principalmente em relação àqueles clientes que não vão o quê? Te pagar, beleza? Muito comum isso. Vimos também a cláusula resolutiva, né? Na última aula, que pode ser expressa ou tácita, beleza? Também é importante terem atenção aí para a figura da cláusula resolutiva, ou seja, aquela cláusula prevista no contrato, né, que uma vez tendo ocorrido ali o fato, né, por exemplo, a inadimplência contratual, leva o contrato à sua resolução, né? A cláusula resolutiva pode ser expressa no contrato ou pode ser tácita, né? Ou seja, subentendida entre as partes, né? Todo contrato, né, tem previsão, né, de cláusula resolutiva, né, na modalidade tácita, né? Ou seja, o inadimplemento leva à resolução, beleza, do contrato, né? Leva à extinção desse vínculo com a consequente cobrança de perdas e danos na responsabilidade civil contratual do artigo 389 do Código Civil, que a gente já trabalhou aqui. Beleza, pessoal? E aí hoje, né, como tema aí da nossa aula, nós começamos com mais um instituto, né, além desses que eu acabei de falar, que estão na última aula. Hoje a gente trabalha mais um instituto da extinção do contrato, que é a chamada exceção de contrato não cumprido, tá, turma? Que é muito importante, viu, pessoal? Muito importante. É um instituto muito utilizado na prática. Vocês, futuramente, né, na atividade laboral de vocês aí, né, da advocacia, vocês vão se deparar muito com a utilização desse instituto, tá, pessoal? É muito comum, é uma forma de defesa em contrato muito eficiente, tá? E muito utilizada. Então, o que é a chamada exceção de contrato não cumprido? Nós vamos trabalhar aqui com o artigo 476 do Código Civil, tá? Todo mundo com ele aí. O PDF eu já coloquei ele para vocês, ele está aí. Olha o que o 476 vai falar, turma, presta atenção. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Então vejam, primeiro, contratos bilaterais, né? O que são contratos bilaterais? Eu já expliquei isso para vocês em sala de aula. Contratos bilaterais são aqueles em que, diante da contraprestação de uma das partes, cabe a prestação da outra, né? Então eu tenho prestação e contraprestação, beleza? Eu tenho um contrato, um acordo de vontades, onde eu vou ter
prestações que devem ser cumpridas por ambas as partes nesse contrato, beleza? Isso é um contrato bilateral, né? É prestação de um lado contra prestação do outro. É diferente do chamado contrato plurilateral, que eu já expliquei para vocês. O plurilateral, né, ele vai envolver, né, pelo menos duas figuras com prestações idênticas, né? Ambos vão cumprir as mesmas prestações. No bilateral, não. No bilateral, eu tenho uma prestação e uma contraprestação, que vai ser diferente dessa prestação. Então, exemplo clássico de contrato bilateral é o contrato de compra e venda, né? No contrato de compra e venda, o vendedor, qual que é a prestação dele? A prestação do vendedor é transferir a propriedade da coisa para o comprador. Qual que é a prestação a contraprestação do comprador? A contraprestação do comprador é pagar o preço acordado, beleza? Então eu tenho prestação, contraprestação, elas são diferentes, né? No contrato plurilateral, é importante destacar isso aqui, frisar para vocês não confundirem, não esquecerem. No plurilateral, ambas as partes têm a mesma prestação, né, em relação ao objeto do contrato, né? Então, qual que é o exemplo clássico de um contrato plurilateral? O contrato plurilateral, o exemplo clássico, é o contrato de sociedade, né? O contrato de sociedade. Eu tenho ali uma sociedade, né, empresária, por exemplo, uma sociedade limitada, né? Todos os sócios, né, nesse contrato social, né, eles têm a mesma prestação, né, em relação à sociedade, que é de integralização do capital social, né? Todos eles têm que pagar pelas cotas que adquiriram, se tornando assim sócios da sociedade, beleza, turma? Percebam que a prestação ela é idêntica, né? Não é prestação e contraprestação, né? O sócio Haroldo, o sócio Plínio, eles têm a mesma prestação em relação à sociedade, que é de integralização do capital social, pagar pelas cotas que adquiriu, beleza? Então essa que é a ideia, tá, turma? Então vejam, esse instituto que a gente está analisando aqui hoje, da exceção de contrato não cumprido, primeiro, se aplica em contratos bilaterais, beleza? Eu até lembro que na aula, quando a gente analisou isso aqui, eu perguntei assim, o que é contrato bilateral? Alguém falou assim, o contrato tem duas pessoas. Ué, aí não dá, né? O contrato plurilateral também pode ter só duas pessoas, né? Não é isso que diferencia o bilateral do plurilateral, tá? A diferença está na prestação e contraprestação do bilateral e em só haver prestação no plurilateral, beleza? Então aqui a exceção do contrato não cumprido, nós estamos diante de um contrato bilateral, prestação e contraprestação. E o que vai falar aqui? Presta atenção no 476 novamente. Ó. Nenhum dos contratantes, antes de cumprir da sua obrigação, pode exigir o cumprimento da prestação da outra parte, né? Então, isso é muito importante, pessoal. Vejam, logo de cara, todo mundo vai grifar essa expressão, exceção, que está aí no PDF, tá? Aqui, exceção, que a gente vai chamar em latim de exceptio non ad implet contractus, tá? Exceptio non ad implet contractus. É uma expressão em latim aí que define a exceção do contrato não cumprido, tá? Essa expressão exceção, ela tem o sentido de defesa, tá, turma? A gente pode ler como defesa de contrato não cumprido, beleza? Então, o termo exceção aí, o significado dele é de defesa, tá? É muito comum a gente encontrar no direito o instituto da exceção como sendo defesa, né? E não como sendo
exceção a alguma coisa, né? Beleza? Aqui exceção tem um sentido de defesa. Então é uma defesa em uma demanda de contrato não cumprido, né? Então, quando é que eu vou ter a figura desse instituto sendo aplicada aí na prática, né? E aí eu vou citar para vocês um exemplo, beleza? Um exemplo de um caso concreto onde se visualiza a utilização dessa técnica de defesa. Então presta atenção, vamos supor que eu tenho um contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é bem clássica a utilização da exceção do contrato não cumprido, tá, turma? Então vamos supor que eu tenho um contrato de compra e venda, né, no qual seja a compra e venda de um apartamento, tá, de um imóvel, né? Ou seja, é um apartamento que foi comprado aí na planta, tá? Ou seja, os compradores eles estão adquirindo um apartamento na planta de uma construtora. Essa construtora, ela está desenvolvendo o edifício, tá? Está construindo o edifício e está ali vendendo os apartamentos, né? Fazendo ali contratos de compra e venda do apartamento que ainda está na planta, né? E aí, esse apartamento, né? Ele vai ser financiado pelos compradores, tá, turma? Os compradores vão pagar ali as prestações, né? Mensalmente, né? E enquanto eles estão pagando as prestações, a construtora está construindo o prédio, tá? O prédio está sendo levantado, né? Essa que é a ideia. Então, vou imaginar esse tipo de contrato, tá? E aí o que vai acontecer? Lá no contrato, né, tem a previsão de que a construtora, uma vez concluído o edifício, né, finalizada a obra ali, a construtora ela tem que apresentar para, né, os compradores, né, o chamado habite-se, né, a certidão de baixa e habite-se do imóvel que foi construído, né? É um procedimento de regularidade do imóvel junto aos órgãos públicos, né? Que é o chamado habite-se, tá? Então, a construtora concluiu o prédio, ela tem que diligenciar junto aos órgãos públicos, né? Para obter esse documento, que é o chamado habite-se, que vai regularizar o edifício, tá? Que vai regularizar o imóvel que ela construiu, o prédio, né? Só que o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que ela não vai apresentar esse habite-se no prazo previsto no contrato, né? Então ela, por algum problema, alguma irregularidade, né, da construção, ela não está conseguindo obter o habite-se, né, junto ao órgão público responsável por conceder esse habite-se, tá? E aí o que vai acontecer? O comprador, né, a pessoa que comprou aquele apartamento e está pagando a prestação, ela já pagou uma série de prestações, tá? Já pagou várias prestações desse imóvel, só que faltando ali 2 prestações para encerrar os pagamentos, ela vai lá, em razão de não ter obtido o habite-se a tempo, ela vai lá e suspende o pagamento, tá? Ela suspende o pagamento, beleza? Ela não está pagando, ela vai deixar de pagar as 2 últimas prestações, vamos imaginar aqui. Ela vai deixar de pagar as 2 últimas prestações. A construtora, né, não tendo recebido as 2 últimas prestações, aciona o seu escritório de advocacia e o escritório vai lá e ingressa com uma ação de execução contra o comprador do apartamento, cobrando as 2 prestações em atraso, beleza? Então vejam, a construtora entra com uma ação de execução do contrato, né, contra o comprador do imóvel, cobrando dele as 2 prestações em atraso. Esse comprador do apartamento, que agora é réu na ação, como ele vai se defender desse procedimento judicial?
Ele vai contratar vocês, advogados, e vocês, advogados, vão defender ele como? Vocês vão utilizar esse instituto, a exceção de contrato não cumprido. Vocês vão, como advogados desse comprador do imóvel, alegar frente à construtora que vocês não pagaram as prestações porque ela, construtora, não cumpriu com a sua obrigação no contrato, que era de apresentar a certidão de habite-se, beleza? Então, percebam, a exceção de contrato não cumprido é a defesa de contrato não cumprido, beleza, turma? Ou seja, vocês estão se opondo à execução da construtora, alegando que ela não cumpriu a obrigação que lhe cabia, que era de fornecer a certidão, e, portanto, vocês não são obrigados a arcar com a prestação de vocês. Voltem no artigo 476, olha o que ele fala, novamente, ó, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir da sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Ou seja, a construtora, antes de cumprir com a obrigação de entregar a certidão de habite-se aos compradores, não pode exigir que eles, compradores, cumpram com a obrigação que lhes compete, que é de pagar as prestações. Então, quando esse comprador ele suspendeu o pagamento da prestação, ele está protegido aqui pela chamada exceptio non adimplete contractus, né? A exceção do contrato não cumprido, né? Uma parte não pode exigir o cumprimento da prestação da outra se ela mesma não cumpriu com a prestação que lhe cabia. Beleza? Captaram isso aqui, turma? Então esse instituto ele é muito importante, ele é muito utilizado em contrato de compra e venda, principalmente nesses contratos de compra e venda em que eu tenho o financiamento, né? Ou seja, o comprador ele vai pagando ali parceladamente, enquanto o vendedor tem que cumprir com determinadas obrigações, tem que concluir o prédio, tem que obter os documentos de regularização dessa construção frente à prefeitura, né? Frente aí, a órgãos públicos, né? que controlam esse tipo de edificação, beleza? Então vejam, na hora que a construtora deixou de cumprir com a obrigação dela, né, ela não podia mais exigir que o comprador cumprisse com a dele, né? E aí o comprador suspendeu o pagamento. Espera aí, ó. Enquanto você não cumprir com a sua prestação, construtora, que é regularizar o imóvel, né, eu não vou cumprir com a minha, que é pagar as prestações do apartamento que eu estou comprando, né? Essa é a exceção de contrato não cumprido, ou seja, o comprador está alegando uma defesa no contexto de um contrato que não foi cumprido e foi executado pela outra parte, né? A construtora executou o comprador, está cobrando dele as prestações e ele, em sua defesa, está alegando o inadimplemento contratual da construtora. Espera aí, construtora, você não me entregou o habite-se, então você não pode exigir que eu pague a prestação. Captaram, pessoal? Isso aqui é muito importante, tá? Esse instituto é importantíssimo e na prática vocês vão utilizar muito esse instituto na defesa de seus clientes, beleza? Que estão sendo demandados, né? No seio de contratos, beleza? Em que a parte demandante deixou de cumprir com alguma prestação, beleza? Muito importante. Coloquei para vocês aqui uma doutrina, beleza? Para vocês lerem aí e consolidarem, né, esse conhecimento, beleza? Coloquei aqui tanto do Jones Figueiredo quanto do Caio Mário da Silva Pereira, né, um grande clássico aí do direito civil.
E aí a gente chega aqui na regrinha do 477. Só um detalhe aqui, há pouco tempo atrás eu tive uma causa, essa causa ainda está tramitando, tá? Ela é até de uma arbitragem, onde a gente utilizou a exceção de contrato não cumprido como defesa do cliente, né? Foi uma construção, tá? Uma construção civil, né, de um prédio. Nessa construção, a construtora, né, ela incorreu em uma série de prejuízos em razão do dono da obra, né, de quem contratou a obra, né, ter incorrido em inadimplências, né? Então, por exemplo, nesse contrato, o dono da obra, né, ele tinha que fornecer o projeto, né, os projetos do edifício para a construtora, né? A construtora, por sua vez, pegava o projeto e executava o projeto construindo o prédio, né? Só que o que aconteceu, né? O projetista, que foi contratado pelo dono da obra, ele elaborou projetos incompletos, projetos com erro técnico, né? Projetos insuficientes para a construtora poder desenvolver o edifício. Então, o que aconteceu? Em razão dos projetos que foram fornecidos pelo dono da obra estarem insuficientes, né, não permitirem a execução plena do objeto, a construtora foi tendo atraso, né? Ela foi não conseguindo cumprir com o prazo do contrato. Por quê? Porque ela começava a executar o projeto tinha problema, ela tinha que paralisar a obra, o projeto tinha que ser ajustado, aí voltava. Um mês depois o projeto tinha sido ajustado, já atrasou a obra em um mês, né? Enquanto isso a construtora está ali, mantendo equipamentos alugados no canteiro de obras, tá ali pagando o salário dos seus funcionários, né? Tá ali com uma série de equipamentos, né, paralisados que podiam estar sendo empregados em outras atividades, né? Então vejam, isso tudo gera prejuízo para a construtora. A construtora, ela cobrou esses prejuízos do dono da obra. E o dono da obra não os pagou, se recusou a pagar, beleza? Se recusou a pagar. Então o que aconteceu? No final da obra, a construtora entregou o objeto, concluiu o prédio, entregou o objeto, tá? No final dessa obra, ocorreram alguns problemas ali estruturais no prédio, né? E esse dono da obra ingressou em juízo cobrando a construtora, né? Em razão desses problemas estruturais que surgiram, né, lá na construção, que esse dono da obra supostamente, né, culpou, né, apontou aí a construtora como sendo responsável, né? Em defesa da construtora, nessa cobrança judicial que foi feita, foi alegada a exceção de contrato não cumprido. Ou seja, peraí, você está me cobrando, né, problemas decorrentes dessa obra quando você não cumpriu com a sua obrigação de me indenizar os prejuízos que eu tive em razão dos projetos defeituosos, né, que você me entregou ao longo da obra e permitiram que a obra tivesse o seu prazo aí ampliado, né, gerando enormes prejuízos à construtora, percebe? Ou seja, a construtora invocou o contrato, disposições contratuais que não foram cumpridas, ou seja, a entrega de projetos aptos à execução da obra, como forma de defesa na hora que foi cobrada de problemas estruturais que surgiram na obra. Beleza? É uma das hipóteses de defesa que foi alegada nesse procedimento. Beleza? Um exemplo prático, outro exemplo prático aí para vocês, tá? Só para vocês visualizarem como se usa esse instituto, né? Na hora que uma das partes é cobrada, né, por ter faltado com alguma prestação, a gente tem que analisar, peraí, você que está me cobrando, você cumpriu com o que lhe cabia no contrato?
Você cumpriu com a sua prestação? Porque você só pode exigir que eu cumpra com a minha se você tiver cumprido com a sua, beleza? É isso. Contrato bilateral, prestação contra prestação, uma das partes só pode exigir o cumprimento da prestação da outra parte se ela tiver arcado com a sua própria. Tranquilo? Beleza. No 477, turma, nós vamos chegar nessa regrinha aqui, que é importantíssima também. Ela vai falar assim, ó, caput, vamos ler. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. O que é isso aqui, turma? Aqui eu vou ter uma diminuição patrimonial da outra parte, né, de forma a tornar duvidoso o cumprimento da obrigação. Tá? Então, um exemplo que a gente pode dar para visualizar a aplicação dessa regra é a seguinte: imaginem que eu tenha um contrato de compra e venda a prazo, beleza? Na qual, né, um fornecedor de produto, um fornecedor de alguma mercadoria, tá? Ele celebrou um contrato de compra e venda, né, com um determinado comprador, né, e ele fornece ali, por exemplo, mensalmente, né, vamos supor que seja um restaurante, né, o comprador desses insumos, tá? Então ele fornece, ou um supermercado, né, e ele fornece ali mensalmente, né, os produtos, tá, para esse supermercado, por exemplo, né? Vamos supor que seja um atacadista e um varejista, tá? O varejista é o supermercado, o atacadista é o produtor rural, beleza? Então ele produz ali, né? Ele produz ali frutas, legumes, né? Hortaliças, né? Ele tem uma produção intensa lá na sua fazenda, né? Etc. E eu tenho ali o varejista, o supermercado, que garante a aquisição desses produtos, né? Mensalmente ele está ali comprando e pagando. E aí o que vai acontecer? O supermercado vai ingressar numa situação extrema de endividamento, né, em razão, né, de demandas judiciais, né, ele está numa situação de crise econômico-financeira, e aí ele entra numa situação de endividamento extrema, né, beirando aí a falência, né, ou até mesmo, né, ingressando em recuperação judicial, né, uma situação extrema de endividamento. E aí vejam, aquele atacadista que é o produtor rural, né, ele pode, né, que é a regra do 477 aqui, ó, ele pode recusar continuar fornecendo essas mercadorias para esse comprador supermercado que agora está numa situação extrema de endividamento, beleza? Por quê? Porque ocorreu, né, uma perda patrimonial desse supermercado que tornou duvidosa o cumprimento da prestação, o pagamento dos alimentos, do fornecimento. O supermercado ele vinha pagando de forma parcelada, né? Ele vinha pagando em condições totalmente favoráveis. O atacadista. Agora que ele entrou numa situação de crise econômico-financeira, está quase falindo, pode ser que ele não consiga mais honrar com esses pagamentos. Então, surge para o fornecedor, o atacadista, a possibilidade de recusar a prestação que lhe incumbe, né? E aí ele pode exigir garantias do supermercado, tá? Que é o disposto aí no 477, beleza? Então, diante dessa situação de comprometimento da situação financeira, né, do varejista aqui, né, o atacadista fornecedor, né, ele vai ficar com uma dúvida: será que esse cara vai cumprir com o contrato? Será que ele vai me pagar? Eu vou continuar fornecendo aqui para ele, será que ele vai continuar me pagando, né, diante dessa situação que ele ingressou agora de endividamento? Né?
Então, esse fornecedor pode recusar fazer os pagamentos até que o comprador, o varejista, né, ofereça garantias, né, chegue ali, né, num acordo com esse fornecedor acerca do cumprimento da sua obrigação, beleza? Ou então ele pode até mesmo exigir o preço total, né? Ó, já me paga tudo de uma vez aí, senão eu não te forneço mais, já que você está abarcado aqui na situação do artigo 477 do Código Civil. Beleza, pessoal? É essa que é a ideia do 477. Coloquei para vocês aí uma doutrina também, detalhando a aplicação desse dispositivo, tá? E aí a gente chega aqui na resolução do contrato por onerosidade excessiva, né, que é a regrinha do 478 do Código Civil. Estamos aqui já agora terminando, tá, turma? Os institutos da teoria geral dos contratos. A extinção do contrato é o último, tá? A gente vai finalizar e aí a gente vai entrar nos atos unilaterais, tá, turma? A gente vai sair aqui da teoria geral dos contratos, regulada no Código Civil, os diversos institutos, já passamos por todos eles, e aí nós vamos entrar agora na parte final da matéria, né? Que vai ser a parte de atos unilaterais. Então vamos para o último instituto do capítulo da teoria geral dos contratos no Código Civil, que é a resolução do contrato por onerosidade excessiva, tá? E o que é isso aqui? Eu já expliquei isso para vocês, né, lá na nossa aula de princípios contratuais, quando a gente analisou o princípio do equilíbrio contratual, beleza? Então, o artigo 478 ele vai regular uma situação, né, que a gente chama de onerosidade excessiva, né? Ou seja, o rompimento da equivalência das prestações, né? Em razão do acontecimento de fatos imprevisíveis, fatos extraordinários, tá? A chamada teoria da imprevisão. Então, vamos à leitura do 478, olha o que ele vai falar. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. O que é isso aqui, turma? Essa é a chamada teoria da imprevisão, né? Toda vez que eu tiver num contrato de execução continuada ou diferida, o que é isso? O contrato ele se prolonga, a execução dele se prolonga no tempo, tá? É o contrato, por exemplo, de empreitada, né? No qual eu vou ter ali, né, uma pessoa contratando outra, né, uma construtora, por exemplo, para construir sua casa, beleza? Então, é essa que é a ideia, esse contrato é de execução diferida, de execução continuada, tá? Então vejam, em razão do acontecimento de fatos imprevisíveis, né, extraordinários, que não foram previstos pelas partes, né, portanto, estão fora do risco que elas assumiram no contrato, né, pode acontecer desses fatos imprevisíveis se operarem, né, acontecerem, né, e aí gerar o que a gente chama de onerosidade excessiva, né? Ou seja, executar esse contrato agora, depois que aconteceu a imprevisibilidade, vai ser caro, né? Vai gerar um custo muito maior do que foi acordado pelas partes quando celebraram o contrato. É essa que é a chamada cláusula rebus sic stantibus, né? Estando as coisas assim, né, que vocês vão poder verificar na doutrina aí abaixo, coloquei ela aí para vocês, ó, né, que a gente já tinha mencionado na nossa aula lá de princípios contratuais, tá, turma? Então vejam,
Eu tenho essa obra, por exemplo, tipo, essa construção da casa. E aí vamos supor que surgem chuvas extraordinárias. Até coloquei a foto lá do engenheiro lá, ó, o céu nublado em cima dele, lá na frente, lá em cima. Então acontecem chuvas extraordinárias, imprevisíveis, né? Um verdadeiro dilúvio, totalmente fora do que sempre ocorreu ali naquela região, que era uma região mais de seca, né? Então imagine, essas chuvas torrenciais, extraordinárias, que vão atingir a execução dessa obra, vão gerar prejuízos para a construtora. Né? Por quê? Porque o contrato previa a execução da casa em 2 anos, a construção da casa em 2 anos, e em razão de chuvas extraordinárias, né, que geraram enchente na cidade, alagando os imóveis, né, essa obra vai atrasar em 6 meses, por exemplo. Né? Então vejam, se a construtora for cumprir o contrato e entregar a obra em 2 anos, já tendo sofrido um atraso por causa das chuvas de 6 meses, ela vai ter uma onerosidade excessiva. Porque tendo a obra atrasado 6 meses, para ela entregar essa obra no prazo contratual, ela vai ter que contratar mais pedreiros, mais funcionários, né? Mais insumos a serem fornecidos de forma mais rápida, vai ter que alugar mais equipamento, né? Mais escavadeira, né? Mais guincho, guindaste, ou seja, o custo para ela vai aumentar, e isso não foi previsto lá quando as partes celebraram o contrato, porque ninguém imaginava que numa região de seca ia cair uma chuva torrencial que fosse gerar um alagamento, uma enchente, destruindo completamente o canteiro de obras. Né? Ninguém imaginava isso. Então surgiu um fato imprevisível, percebem? Que está gerando uma onerosidade excessiva para uma das partes no contrato, que é a construtora, beleza? E aí, em razão disso, olha o que o 478 vai falar para nós. Ele vai falar que a parte prejudicada, né, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá pedir a resolução do contrato, beleza? Ou seja, o término da relação contratual sem ter que indenizar a outra parte, tá, turma? Sem ter que arcar com perdas e danos. Né? Por quê? Porque foi um fato totalmente imprevisível que atingiu a execução desse contrato. Né? Isso estava fora do que a gente chama de alha ordinária contratual. Alha é sinônimo de risco. Tá? Toda vez que as partes celebram um contrato, existe uma alha ordinária, um risco comum ali, né, que é assumido pelas partes. Fatos imprevisíveis é alha extraordinária. Né? Ninguém ia conseguir prever isso. Né? Se fosse possível prever que ia ter uma chuva torrencial, é claro que as condições contratuais seriam outras. A construtora ia cobrar mais caro para fazer a casa, porque ela já ia estar colocando no preço os 6 meses de paralisação, mas ninguém tem bola de cristal, né? Não tinha como ela saber disso. Né? Então o preço que foi acordado para construir a casa foi outro, beleza? Foi outro. Agora, com essa imprevisibilidade, a construtora teve uma onerosidade excessiva, então ela pode resolver o contrato. Beleza? Resolver o contrato, turma, ou repactuá-lo, tá? Ou repactuá-lo. Então, é o que o 479 vai nos dizer. Olha o que o 479 vai falar. Todo mundo analisando ele lá, ó. Artigo 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então o dono da obra aqui, ele vai vir e vai negociar com a construtora uma extensão de prazo, por exemplo. Né? A construtora tem o direito de resolver o contrato, mas o réu, né, o dono da obra, nesse nosso exemplo, ele pode vir e fazer o quê? Espera aí,
Vamos fazer o seguinte, então, já que aconteceu essa chuva, né, atrasou aí a execução da obra, ficou tudo paralisado aí, tivemos aí, né, essa situação de imprevisibilidade, vamos fazer o seguinte, então, eu concordo em ampliar o prazo de entrega dessa obra em mais 6 meses, né? Você agora, construtora, me entrega essa obra, né, ao invés de em 2 anos e 6 meses. Ampliou o prazo de entrega da obra, percebe? Então a coisa vai fluir normalmente, como tinha sido lá estabelecido lá atrás. Então, as partes modificaram o contrato de forma equitativa. É o que a gente chama de reajuste do contrato, né? Repactuação, beleza? Foi repactuado, beleza? Ou seja, aquela situação que havia se desequilibrado em prejuízo da construtora, agora ela voltou ao equilíbrio contratual. Isso é um princípio do direito contratual, do direito dos contratos, tá? Que é o princípio do equilíbrio contratual ou da equivalência das prestações no seio do contrato. Beleza, pessoal? Importantíssimo, tá? Importantíssimo. Lá naquela aula, eu já tinha explicado isso para vocês. O coronavírus agora é uma situação imprevisível que está gerando onerosidade excessiva para as partes no seio de contratos, né? E está levando a essas repactuações de contrato ou resoluções de contrato, beleza? Coronavírus é um grande exemplo aí de um fato imprevisível atingindo a execução de um contrato e gerando a onerosidade excessiva para uma das partes, beleza? Tranquilo, pessoal? Muita atenção, porque na prática vocês vão utilizar também demais o artigo 478, tá? Vocês vão utilizar demais. Como advogados, vocês vão utilizar demais esse dispositivo, tá, turma? É um dispositivo importantíssimo. Cláusula rebus sic stantibus, que é uma exceção à regra do princípio da obrigatoriedade dos contratos, tá? É uma exceção à regra da chamada pacta sunt servanda, que eu já expliquei para vocês naquela nossa aulinha lá de princípios contratuais continuação, beleza? O artigo 480, ele vai dizer: se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. É mais um dispositivo da repactuação, beleza? Da necessidade de ajuste desse contrato em razão dessa imprevisibilidade. A construtora vai propor extensão do prazo, beleza? Ou um complemento, né, financeiro, né? Ou seja, já que ficou parado, eu até entrego a obra no prazo, em 2 anos, mas você vai ter que agora fazer um aporte financeiro aqui, né? Para que eu consiga contratar mais funcionários, mais maquinário, para eu poder te entregar essa obra no prazo, beleza? É essa que é a ideia do 480, beleza? Nós vamos ter a repactuação, e aí aquela parte prejudicada, né, ela é a que tem que cumprir com o objeto do contrato, só que aí ela vai exigir essa alteração na forma, né, de cumprir com essa sua prestação. Extensão do prazo da obra, beleza? Aporte financeiro por parte do outro contratante, né, o dono da obra, beleza? É essa que é a ideia, pessoal. Tranquilo? E aí eu coloquei para vocês aí doutrina, beleza? Que eu já tinha mencionado lá naquela nossa outra aula, beleza? Todo mundo analisando. Coloquei aqui os enunciados, coloquei jurisprudência, tá? Coloquei aqui jurisprudência tanto da exceção do contrato não cumprido,
né, daquele primeiro instituto que a gente viu, quanto aqui da resolução por onerosidade excessiva, tá? Aquele caso que eu contei para vocês ali no início da aula, da construtora, né, que não deu o habite, e aí a outra parte também não pagou as prestações do apartamento na planta que ela tinha comprado, é um caso julgado agora recentemente, em 2020, abril de 2020, pelo nosso TJMG, beleza? Tá aí o dispositivo, né? A ementa. Recomendo a todos que entrem no site do TJ, baixem o inteiro teor desse acórdão e leiam, para vocês visualizarem, né, a aplicação prática desse instituto, que é importantíssimo, tá, pessoal? E aí temos outros julgados aí que eu destaquei para vocês. Importante que todos vocês leiam ao menos a ementa, mas o ideal é que baixem o inteiro teor dos acórdãos e leiam lá no site do TJ. Beleza, pessoal? No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Nós finalizamos agora aqui o capítulo da teoria geral no Código Civil com a extinção do contrato, né? Primeira e segunda parte. Próxima aula a gente vai analisar os atos unilaterais. Já estamos caminhando aí para o final da nossa matéria do curso, beleza? Ainda vamos ter várias aulas, tá? Atos unilaterais, né? Nós temos aí alguns institutos que a gente vai trabalhar, mas já estamos encaminhando aí para a parte final, beleza? E aí vamos fazer atividades avaliativas, né? Teremos nossa prova no final, beleza? A prova final, a global, né? Para a gente encerrar o semestre aí, tendo analisado todo o conteúdo da matéria e consolidado esse conteúdo aí na nossa cabeça. Beleza, pessoal? No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que tiverem, me enviar pelo SGA. Um grande abraço, até mais.